Boa tarde, amigos internautas. Estamos mais uma vez aqui em uma nova edição do programa Smart City e hoje nós temos uma grata honra de algumas celebridades de peso aqui conosco. Nós temos aqui a doutora Regiana Helba Romano, 5 pós-graduações, mestrado, doutorado na área de Tecnologia da Informação, assessora do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, MCTIC, diretora de pesquisa e extensão da Unifacens e coordenadora geral do Smart Campus Facens, coordenadora do MBA de Gestão e Inovação de Cidade Inteligente, e nos últimos anos ela tem se dedicado à participação em feiras e congressos internacionais com focos em cidades inteligentes e internet das coisas. Palestrante internacional, tendo proferido palestras sobre cidade inteligente em diversos locais do mundo, tais como Dubai, China, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Espanha, França e Amsterdã. E ela também é membro do Comitê Técnico do Projeto de Cidade Inteligente do Inmetro. Também temos a grata honra de ter conosco aqui o nosso secretário do Centro de Inovação e Tecnologia, Jonatas Randall, um advogado de formação, já foi assessor parlamentar com sólida experiência na articulação política e vivência em esfera federal, comunicador, trabalha com marketing digital, planejamento estratégico, consultor político de partidos, entidades governamentais e pessoas com alta exposição pública. E também a nossa amiga Érica Alves, bacharel em Sistema de Informação e Gestão de Informação, MBA em Gestão de Tecnologia da Informação, e hoje ela tem coordenado o projeto Inovação Barueri, que é o Centro Tecnológico de Desenvolvimento, Pesquisas e Incubadora de Empresas que o CIT criou recentemente. Doutora Regiane, boa tarde. Boa tarde. Secretário Jonatas, boa tarde. Boa tarde, João Azevedo. Doutora Regiane. Boa tarde, Érica. Eriquinha, boa tarde. Boa tarde, Rê. Boa tarde, secretário. Obrigado. Pessoal, a nossa pauta de hoje no nosso programa, nós vamos falar um pouquinho o que seria uma cidade inteligente. O que seria uma cidade inteligente, você vai entender hoje conosco. Secretário, você já vem de uma carreira consolidada de consultoria, assessoria, atuação estratégica, gestão de pessoa. Eu queria saber como que foi essa história sua, essa construção de atuar na área de tecnologia. João, isso é uma história bem interessante. Em 2017, o prefeito Furlan volta aí à prefeitura pelo seu 5º mandato e me incumbiu de assumir na época o Ciprodan. Eu nem sabia para que servia o Ciprodan. E quando ele me deu essa função, o Anderson, né, que está comigo aí, já foi atrás das informações, o que era e o que não era. E eu confesso que quando eu recebi a missão, eu não fiquei muito empolgado, não. Eu me senti desprestigiado. E eu falei, olha, poxa, embora na época eu falei, olha, escolhe que você quer trabalhar na prefeitura, viu, que você quer ser secretário, e era um cargo de coordenador. Na época eu vinha de uma campanha cansado, né, de 4 anos de uma luta terrível de oposição na época do governo. Vamos por essa parte. E aí eu queria um cargo mais brando ali, de boa, e foi quando ele me colocou aqui no Ciprodan. Cheguei aqui, encontrei uma equipe consolidada, formada aí por um longo período aí dos mandatos, mais de 20 anos, formando o CPD, né? Professor aqui, vários dos que estão aqui, 2 estão na mesa aqui, já foram alunos dela. Então, e o João, a Erickson eram formados aqui na nossa rede municipal. E a partir daí, sentei com a equipe, né, com vocês. O João estava na secretaria, eu trouxe o João para cá, de volta para a casa dele. E aí começamos a conversar um pouco sobre tecnologia. Como eu não era da área, né? Agora eu sou. Antes eu não era, agora eu sou. Agora é um CEO de TI. Como não era da área, eu comecei a ouvir, conversar, falar com vocês, né, João? E trouxe 2 técnicos comigo na época, né? Que eram meus ouvidos e meus olhos, para traduzir aquilo que eles falavam para mim, que eu não sabia. E aí nós começamos aí a
um namoro de conquista dos funcionários, porque a maioria é concursado, e eu entendi naquele momento que eu chegar, não sendo da área de tecnologia, e já chegar mandando no cliente, não ia dar certo. Não ia dar certo. É uma tragédia anunciada. E aí foi um momento de conquista deles. Eu nunca me coloquei como uma pessoa de tecnologia. Eu lembro da primeira vez que eu reuni todo mundo no hall lá do Ciprodan, e eu disse, olha gente, eu não sou de tecnologia, mas vocês são. Eu gosto de tecnologia, nós trabalhamos uma parceria junto. A partir daí só foram me conhecendo, fui conhecendo as pessoas, e aí traçamos aí em conjunto. Aí noivou e casou. Casou e foi um bom casamento. E aí a várias mãos traçamos o plano municipal de tecnologia, porque eu fui tentar entender o que é ser inteligente. Levávamos os nomes da inteligente, mas o que é ser inteligente? E eu fui, me deram uma Bíblia, que eram os moldes de uma cidade inteligente. O que é ser inteligente? Que já foi discutido isso num fórum mundial de tecnologia para cidades inteligentes, e comecei a ver o que tínhamos em Barueri. Segura aí, que eu vou emendar. Na verdade, eu queria fazer exatamente essa construção que você está fazendo, mas antes, eu queria que a doutora Regiane... Doutora, se você é uma desbravadora, eu quero até publicamente aqui agradecer. Para quem não sabe, a doutora Regiane foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade na área de TI. Eu tinha cabelo, viu, Jonathan? Um dia eu tive cabelo. Magrinho eu sempre fui, tá, pessoal? Nunca fui gordo, mas eu tinha cabelo. Me lembro lá em 1998, então estagiário do TB, a doutora Regiane me deu a primeira oportunidade. Eu fui muito feliz trabalhando com ela, fiquei 2 anos trabalhando com ela, depois eu vim para cá. Né? Doutora, você é uma pessoa desbravadora, reconhecida internacionalmente, com uma vasta experiência, dedicação a essa causa de transformação digital das cidades. Tem estudos, participações em feiras, congressos, enfim. Dentro dessa trajetória, desse conhecimento que a doutora vem trilhando, na sua concepção, dos seus estudos, vivência no mundo afora, o que seria uma cidade inteligente? Cidade inteligente é aquela que coloca o cidadão como protagonista. E tudo gira em torno do cidadão. Eu vou usar, inclusive, a tecnologia da informação e comunicação para servir ao cidadão, e não ao contrário. Muitas pessoas entendem que tecnologia é só pendurar as tecnologias, os sensores, os atuadores, e você passa a ter uma cidade inteligente. Não é isso. A cidade inteligente é aquela que resolve o problema da população. E cada uma tem a sua necessidade específica. Nesse fórum que você falou, em Barcelona, eu assisti em novembro do ano passado um painel que me chocou e fez eu acreditar que realmente esse é o foco da cidade inteligente. Na mesa estavam 2 debatedores, uma senhora da África e a diretora de inovação de Dubai. A de Dubai falando, né? Em Dubai nós somos uma cidade inteligente porque nós temos blockchain, inteligência artificial, IoT, os melhores meios de transportes, a cidade é toda interligada, nós digitalizamos 100% os serviços municipais, a saúde é toda integrada, então Dubai é uma cidade inteligente. Ok. Aí passou para a senhora da África, que virou e falou assim: a minha aldeia na África é uma aldeia inteligente, porque nós acabamos de instalar 2 banheiros, um banheiro masculino e um banheiro feminino, e agora nós conseguimos separar a população e diminuir os problemas de saúde da aldeia. Tá certo, ela é inteligente, ela resolveu um problema. Então, a cidade inteligente é aquela que coloca o cidadão como protagonista de suas ações e usa todos os recursos para melhor servi-lo. É isso. Secretário, agora sim eu quero que você construa o seu raciocínio. Olha só, nós temos até aqui, na mesa aqui, alguns prêmios que nós tivemos a honra de conquistar quando nós externamos alguns dos nossos projetos. E nós presenciamos, secretário, que Barueri tem conseguido entregar alguns projetos de valor, bem focado nessa temática de cidade inteligente.
Isso sugere um planejamento estratégico. E como a doutora falou, não é simplesmente você sair lá entregando serviço sem que tenha um objetivo muito bem definido, muito bem consistente. E a fala do secretário dizia acerca desse estudo que você, até porque não ser da área, você precisou construir todo um conhecimento estruturado do que viria a ser a cidade inteligente, em questão de planejamento. Eu queria que você falasse, concluísse seu raciocínio dessa construção, dessa bíblia que o secretário acabou tendo que tomar de conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco disso e como isso te ajudou a desenvolver esse trabalho aqui em Barueri. João, eu tive que camelar um pouco. Tive que ler, tive que estudar, ir atrás, ouvir as pessoas. Eu falo que eu tenho um mentor de tecnologia que é o Kleber, né? E o Kleber sempre... Eu tinha vergonha de perguntar para os meninos o que era aquilo que estavam falando. E eu ia perguntar para os universitários e aí eu entendi o que era, ia atrás e comecei a estudar aquilo e gostei. Então, quando eu consolidei isso na minha cabeça e como levou o nome Barueri Cidade Inteligente, entendendo que os serviços públicos têm que ser de forma inteligente, que vai facilitar a vida do cidadão. Exato. Aí fizemos aqui, junto com a equipe do CIT, um mapeamento do que nós tínhamos de tecnologia. O que nós temos e com o que temos, aonde podemos chegar. Em cima daquilo, traçamos aí o Plano Municipal de Tecnologia. Com isso, ganhamos um protagonismo melhor, a ponto de que o prefeito, nós éramos uma coordenadoria ligada à Secretaria de Finanças, e o prefeito achou por bem que já era o momento de separar, tornar-se uma secretaria protagonista do digital, da transformação dos serviços públicos, mais ainda na área de tecnologia. E aí desvinculamos a Secretaria de Finanças e, junto com o Plano de Tecnologia, começamos a traçar algumas coisas. Primeiro ano, segundo ano, terceiro. Este ano, por exemplo, o quarto ano, era um fechar com chave de ouro. Nós tínhamos muitos projetos que já era parte desde o primeiro nosso, né, João e Érica. A Érica e o João me ajudou muito nisso, né, que aí eu dividi eles na minha cabeça, né, eu dividi de forma que eu pudesse entender. Então o João cuidou mais dos sistemas de prefeitura, né? A Érica cuidou mais de uma outra parte para mostrar e colocar numa apresentação, escrever a prefeitura nos projetos de tecnologia, porque nós tínhamos muita coisa. Poxa, a gente olhava as prefeituras vizinhas ganhando prêmio, e caramba, eles ganharam um prêmio desse e nós estamos melhor que eles. E também compartilhar nossa experiência, né, de forma bem humilde. Exatamente. Então nós começamos acima do plano de tecnologia, falar, dá para chegar muito mais longe. E aí, fizemos aí em todas as áreas, na área de saúde, educação, na área de barulho e som, tá bom? Na área de educação, na área de transporte, todos os segmentos da prefeitura, principalmente a saúde, que foi uma coisa que a gente implantou o sistema de saúde, o SIS, né, que hoje é o que governa toda a questão da saúde, prontuário eletrônico, que já foi uma grande evolução, aplicativo da saúde, marcação de consulta, e tudo isso foi a evolução de um plano de tecnologia. A fibra ótica, o Wi-Fi, as câmeras. Nós chegamos a colocar no ganha-tempo uma câmera inteligente para reconhecimento facial com base no nosso cadastro cidadão, que ele buscava lá no nosso banco de dados a pessoa que acessou lá o ganha-tempo. Por conta da lei de proteção de dados, nós suspendemos esses testes por conta, para não ter problema aí, para não quebrar a privacidade das pessoas. Então, João, foi essa construção foi feita a muitas mãos. E cada um de vocês aqui do CIT foi fundamental. E uma das coisas que logo quando eu cheguei aqui eu quis mudar era o nome. Porque a forma de você
mostrar que houve uma mudança de conceito, é mudar o nome. E aí, o nome também, quem escolheu foram eles, não foi eu. Não foi eu que falei, tinha vários nomes ali, né? Tinha até o CTI. CTI. Olha o legal de São Paulo. CTI remetia ao São Paulo. Centro de terapia intensiva. É bem isso. E o São Paulo, mas o CTI de São Paulo, aquela coisa, então não dá muito certo, não. Se bem que São Paulo é São Paulo, né? Mas vai Tá ganhando nada, né? Mas tá Parabenizar os palmeirenses pelo título aí, né? Que palmeirense Tá indo tão bem, doutora. É tão inteligente. Esse cara na fila há muito tempo, vale a pena registrar. O São Paulo tá pior. Doutora, você é assim uma pessoa assim que a gente tem muita admiração, e os internautas, a doutora, ela é daqui, de Barueri, tem empresa em Barueri, e ela já nos confidenciou aqui meio que nos bastidores que ela é uma fã do nosso trabalho, levou o nome de Barueri por onde ela passou nessas atuações internacional, e todo esse seu know-how, doutora, essa consistente atuação, acabou lhe rendendo uma composição à equipe do MCTIC lá, do Ministério, né? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho como que surgiu essa atuação, como que isso começou? Conto. Na vida é tudo muito engraçado, né? Eu estou aqui na mesa com 2 ex-alunos que eu amava de paixão, desde o primeiro dia, super interessados, entusiasmados, adoravam todas as aulas, gostavam da inovação. Então, para mim é uma honra dividir a mesa com vocês dois, e você tem 2 pérolas, 2 joias preciosas aí, viu? 2 dinossauros da tecnologia de Barueri. Então dá para mim que eu levo embora, que eu já transformo de novo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu terminei a tese de doutorado, eu tinha feito a loja inteligente da Billabong. E esse projeto cresceu, tomou uma proporção que eu nem esperava que acontecesse. Aí nós criamos uma carreta itinerante, com uma loja inteligente dentro da carreta também, para mostrar para os pequenos varejistas. Eu me lembro, acompanhei isso. Lembra? Que era possível fazer. E aí eu fui convidada a participar de um evento na Facens, que é a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, na época, agora é Centro Universitário Facens, para participar de um evento sobre Indústria 4.0, por uma aluna da GV. E eu fui. Quando eu cheguei e vi aquela faculdade toda arrumadinha, toda bonitinha, eu falei, nossa, que mundo maravilhoso é esse? Tem faculdade que... E nós fomos lá, né, Érica? Vocês foram lá conhecer. E aí, na época, eles estavam buscando uma pessoa que gostasse de inovação, que gostasse de sair da casinha. E como eu nunca fico na casinha, eu sempre estou fora da casinha, porque eu sou completamente maluca, eles aceitaram o desafio de trabalhar comigo, me aceitando maluquice como fosse. Eu falei, então tá bom. E lá a gente conseguiu transformar o campus universitário numa mini cidade inteligente. Como é que a gente fez isso? Olhando todos os eixos, todas as secretarias de uma prefeitura. Saúde, meio ambiente, qualidade de vida, educação e cultura, energia, a parte de meio ambiente, de indústria e negócios, de governança. Para cada um desses eixos, os alunos e os professores e os parceiros desenvolviam soluções e aplicavam lá dentro. E toda aquela informação gerava, então, um supervisório, que é um dashboard, que a gente controla toda a faculdade. E aí, no dia 11 de dezembro de 2018, o então convidado a ser ministro da Ciência e Tecnologia foi fazer uma palestra no Parque Tecnológico de Barueri, de Sorocaba. Tem que criar um parque tecnológico aqui, porque onde eu vou, eu falo Parque Tecnológico de Barueri. Vamos criar. Então, vamos fazer, com certeza. O Sim, ministro será o Vale dos Silícios brasileiro, será aqui. Bom, olha, que a gente está de olho nisso. Aí o ministro foi dar palestra, eu fiz a abertura do evento contando este caso, e ele fez o fechamento, contando de toda a experiência dele, quando ele foi para a Lua. E eu sempre fui fanática para ir para a Lua, né? Eu sempre adorei tecnologia, desde criança. E aí, o que aconteceu? Formou a fila para tirar foto com o ministro, eu também fui para a fila, né? E aí ele falou, nossa, adorei seu projeto e tal, eu vou lá para conhecer à tarde. Eu falei, vai ser um prazer, vai lá. Ele foi, olhou projeto por projeto, deu atenção para todos os alunos. E ele é uma simplicidade única, né? Simplicidade, uma simpatia, é um poço de sabedoria e de humildade. É a coisa que mais me encanta. Testemunhamos isso na secretária, quando esteve aqui. Quando ele veio aqui. E aí passou.
E ele adorou o projeto, ele viu a cidade, e ele é muito visionário. Ele está olhando aqui, enxergando ali já, né? Passado alguns meses, eu fui fazer uma palestra no Campus Party. Eu estava num palco, ele estava em outro palco e nós nos encontramos no meio do caminho. Aí ele falou, preciso falar com você. Eu falei, prazer. Aí eu dei um livro para ele, que eu tenho vários livros, eu dei um para ele. E aí ele falou, a gente vai conversar. Quando foi em agosto, vai fazer um ano. Hoje é dia 11. Hoje é Daqui 11. a 4 dias faz um ano desse convite. Ele me ligou, dizendo se eu poderia ir para Brasília, né? E me chamou falando que já tinha saído a minha nomeação no Diário Oficial da União como assessor especial do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Na época ainda a gente tinha comunicações, hoje a gente não tem mais. Hoje é Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E de lá para cá foi assim um sonho realizado, porque eu estou vendo que eu vou poder deixar um legado, que é o meu objetivo hoje. Já estou muito velhinha, já o que eu tinha que fazer eu já fiz. Segura aí, Rê. Eu chamo de Rê porque a gente já tem essa intimidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, que era justamente, eu vou emendar a pergunta. Vou fazer 2 perguntas em uma só. Vai. Quais são os projetos voltados da Cidade Inteligente que a doutora tem buscado consolidar para o Brasil na sua atuação lá no Ministério? E quais são os principais desafios que a doutora analisa que o Brasil e os municípios no âmbito da Cidade Inteligente? Ótimo, ótima pergunta, Joãozinho. Então é o seguinte, o Brasil lançou o Plano Nacional de IoT, Internet das Coisas. Foi feito um estudo gigantesco sobre isso, levaram vários meses esse estudo, determinaram 10 áreas prioritárias, das 10 áreas prioritárias ficamos em 4 áreas prioritárias: cidade, saúde, rural e indústria. Para cada uma dessas áreas está sendo criada uma Câmara. Então agora tem a Câmara de Cidade 4.0. Eu estou participando junto com o Paulo Alvim, que é o secretário de Inovação, que também veio aqui. Isso, o ministro e mais uma série de assessores. Nós estamos definindo o índice de maturidade das cidades inteligentes. Em nível nacional. Nacional. E como é que a gente está fazendo isso? Olhando o que diz a ITU, olhando o que a ISO diz, olhando todos os indicadores do mundo inteiro de cidades inteligentes, e o Instituto Renato Archer está definindo como é que vai ficar esses critérios para a gente poder analisar em 3 dimensões, tanto na parte de tecnologia, quanto na parte de meio ambiente, quanto na parte de organização. Vocês falaram muito bem no começo, que começaram aqui pelo planejamento estratégico. Esse é um problema. Então, se você me pergunta qual é o problema dos municípios, é que grande parte dos municípios que são abaixo de 20 mil habitantes não são obrigados a ter um planejamento estratégico municipal. E quando você não sabe para onde vai, o seu barco fica à deriva. Você vai para qualquer lugar. E aí aparece um iluminado que quer vender tecnologia. Aí o prefeito vai lá, bota uma câmera, um Wi-Fi na praça e acha que é inteligente. A cidade é inteligente, entendeu? Ele nem sabe para que serve aquilo ali, mas é inteligente. Então, o maior problema é a ignorância. Se você ignora os conceitos, você acaba tendo problemas para colocar o planejamento em ordem. E é isso que o Ministério da Cidade, Tecnologia e Inovações está trabalhando fortemente nesse momento, de traçar quais são os níveis de maturidade e para cada nível de maturidade, o que as prefeituras vão precisar fazer para poder melhorar. Esse planejamento, ele está em que fase? Está sendo construído? Já está sendo construído. Nós estamos, até não sei se você sabe, mas sábado eu me formei em mais um MBA. Eu vi no outra live aqui, você falou que estava na 6ª pós-graduação sua, né? Então, eu concluí o MBA Parabéns. em Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes, que todo mundo aqui tem que fazer. Só falta você ser meu aluno agora. Eu me inscrevi lá, mas agora a turma está formada. Se você quer fazer o curso, quer dizer, então, que assim, no curto prazo aí, haverá uma série de ações em nível federal, puxando os municípios, dando
essa construção dos municípios se organizar, se planejar, caminhando para a cidade inteligente. Isso, e ensinando esse pessoal a importância do planejamento e da boa aplicação da tecnologia. Inclusive, o ministro, quando esteve aqui, ficou encantado com o aplicativo de Barueri. Ele olhou todo o aplicativo e, logicamente, que eu falei mesmo, né? Falei, olha que lindo, o Joãozinho que ajudou a fazer, olha que linda, a Érica que ajudou a organizar. E agora a gente está estudando uma parceria com o município de Barueri, para que a gente leve todo esse know-how de Barueri, porque, gente, para chegar a esse nível de eu vou dizer uma coisa para você, Rê. É muito grande. O Jonathan, o secretário, a gente já tem conversado, um dos projetos nossos aqui é justamente exportar o nosso know-how para outros municípios. Excelente. E o objetivo nosso não é financeiro, não é nada, é uma ação colaborativa com o desenvolvimento sustentável, cidade inteligente, em nível Brasil. Claro que Barueri, como é um município geograficamente pequeno, então a gente vai procurar disseminar esse conhecimento para as cidades circunvizinhas. Vamos fazer com o Ministério. Vamos fazer. Produção, parece que tem algumas perguntas aí, né? A gente tem bastante assunto aqui e eu acho que a gente vai ter que estourar um pouquinho o horário aí, porque eu quero aproveitar muito esse time de peso aqui. Eu quero abrir aí para a nossa produção algumas perguntas aí. Vai lá, produção, o que a gente tem de pergunta aí? Boa tarde, João. Boa tarde, convidados. Eu sou o Nicolas. Eu sou a Lana. E agora está iniciando o quadro de perguntas onde vocês, internautas, poderão estar interagindo aqui com os nossos convidados. A nossa internauta Yasmin Costa perguntou para o Jonatas: quais ações inovadoras que você viu quando visitou a cidade de Barcelona que deseja implantar no município e quais já estão encaminhando? Olha, muito interessante. Quando eu cheguei em Barcelona, na Seu Smart City, em 2019. Foi 19. Primeiro que era uma grande expectativa nossa de Barueri, saber como é que está acontecendo no mundo, né, para saber se estava no caminho correto. Se o nosso plano de tecnologia municipal estava de acordo com aquilo que o mundo estava falando. E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, até porque o nosso plano de tecnologia municipal foi alinhado com 17 objetivos da OMS, então foi muito fácil identificar que estamos no caminho certo do mundo. Muitas palestras, pessoas falando lá de como seria o futuro, né? Como que o que tem do presente consegue linkar com o futuro, e também um contraste com a realidade de diversos países, como o nosso Barueri. Somos numa região, é uma cidade privilegiada. Se for falar em tecnologia nas cidades vizinhas, eu não posso falar no mesmo nível de Barueri. Isso também é para o mundo. Com certeza. Então, a proporção que a nossa região apresenta aqui em relação à tecnologia, as diferenças de investimento, o olhar para o futuro, foi muito claro em relação ao mundo. Então, na feira tinha muitas novidades. E o tema principal lá era exatamente o reconhecimento facial das pessoas. Essa é uma coisa que o mundo está falando lá. Quase todas as palestras que eu assisti e os stands lá é muito ligado a essa área de inteligência artificial, reconhecimento por câmeras, a tentar, através dos algoritmos, antecipar o envelhecimento da cidade, a projeção de crianças nascidas, quantas escolas vai ter que ser construída para atingir, para atender toda aquela demanda de crianças que estão nascendo segundo os dados de pessoas estar nascendo. Então, quando você começa a verificar o conjunto da coisa, de você programar um governo digital 4.0, né, que é o foco aí, projetando um futuro, dá até uma dor na barriga, porque você vê o tempo passar muito rápido.
né? Então, o que eu identifiquei muito lá em Barcelona foi essa disposição do mundo de querer já viver o futuro. A verdade é essa, porque a tecnologia, eles querem a inteligência artificial, até cruzamento de dados. Uma coisa interessante lá, tinha uma tecnologia lá que eles cruzavam os dados por região, idade, e já era possível prever pelo histórico familiar no processo de saúde, se você tem propenso a ter uma doença daqui 30 anos. Tudo pela programação. Então, isso aí assusta um pouco, né? Isso... você me permite? Lógico. Eu acho que o maior problema hoje, se a gente pode dizer assim, de uma cidade inteligente, é o limite entre a invasão de privacidade e o conhecimento para você tomar uma decisão a serviço da população. A palavra que vai balizar a cidade inteligente, no final das contas, é a palavra chamada ética. Porque é aí que vai morar o perigo. Até que ponto o ser humano vai continuar brincando de Deus? A pandemia, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Fez o quê? Fez a gente se virtualizar. Estamos agora, todo mundo pode conversar com a gente, porque graças a Deus nós estamos numa área em que tem a cobertura de internet. Todo mundo sabe que pelo celular eu consigo identificar sua geolocalização, eu consigo saber exatamente onde você está, perto de quem você está, quanto tempo você permaneceu naquele lugar. Se eu integro isso com as câmeras que temos nas cidades, e essas câmeras passam a reconhecer a biometria facial, e elas inclusive foram muito lançadas no varejo, já que eu falei da loja inteligente, para você fazer a predição do que você iria vender para o consumidor. Então, por exemplo, eu tenho aqui os prêmios que Barueri ganhou. Se eu estiver olhando muito para Inova Cidade, por exemplo, ele sabe que a chance de eu comprar aquele prêmio é maior. Então, se eu estou olhando para uma vitrine, olho para um vestido e falo, nossa, essa expressão, o mexer dos olhos, da boca, do nariz, tudo isso vira um algoritmo que vai fazer com que o vendedor interprete que você vai comprar. Eu estive na China, bem na cidade onde estão implementando toda a gestão da China com a Huawei. Então, nós somos no centro operacional da Huawei. Vocês não têm noção, a tela era gigantesca, assim. Você escolhia qual que era a cidade da China que você gostaria de ver naquele momento, escolhia o bairro, escolhia a rua, escolhia a casa ou o carro que estavam passando na rua. Eram tantas câmeras online em real time que você poderia ver dentro do carro quem eram as pessoas, e que é chinês, né? Praticamente muito parecido, para não falar igual. E eles sabiam o comportamento das pessoas, já mandavam as multas se você estacionasse em cima da calçada, se você jogasse papel no chão. Então, esse monitoramento... Acaba sendo um pouco até invasível, né? Como você tem falado. Daqui a pouco a gente vai virar a marionete, então esse é um perigo. Um testemunho aqui, eu gosto muito de carros, né? Eu vejo muito carro, então às vezes antes de dormir eu vou lá, olho o carro, tal. Então, carro antigo, carro velho principalmente. Então, por conta disso, eu notei que sempre que eu ia para São Paulo, região ali da Paulista, em vez de eu pegar Rebouças, o GPS já me mandava para vender da Europa. Da Europa só tem carrão ali, né? Por causa do seu histórico de pesquisa. Por causa do meu histórico de pesquisa. Então, o meu GPS, mesmo a Rebouças estava fluindo bem, meu GPS mandava eu ir para a paralela da Rebouças. Só para ver os carros? Só para ver carro. Porque eu sou um potencial consumidor de carro. Só porque no meu algoritmo, uma das coisas que eu pesquiso é carro. Então isso daí é um problema. Nós somos manipulados, viu? Gente, vamos nem entrar nessa noia, porque senão a gente não vive. Nós estamos falando aqui, no seu e-mail, você fala qualquer coisa, eu vou chegar lá. No seu e-mail, no seu Facebook, no seu Instagram. Agora você parece propaganda, então... É isso aí. Não vamos pensar nisso não, Regiane, deixa pra lá. Queria falar agora, secretária Regiane, eu queria falar um pouquinho das nossas premiações. O secretário falou um pouquinho aqui dessa atuação da Érica.
Hoje, Barueri tem um reconhecimento assim, em nível nacional, né? A gente teve até a grata honra de receber o secretário, o ministro aqui, e o sítio conseguiu, com um time de colaboradores bem dedicado, conseguiu algumas premiações, né, projetos premiados. E eu gostaria que você, Érica, falasse um pouquinho dessa trajetória, porque como o Jonathan já falou, ele chegou aqui, nós tínhamos alguns projetos já consolidados, outros que foram construídos já na gestão do Jonathan, mas tudo isso precisava ter uma construção midiática da coisa, se é assim que nós podemos dizer, né? Já tinha um amigo nosso que dizia assim, a galinha não basta botar ovo, ela tem que cacarejar, né? Então precisa dar voz a tudo aquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Érica, essa construção, quantos prêmios, né, até para os nossos internautas que são de Barueri, saiba, né, os prêmios que nós ganhamos, quantos prêmios são, quais os projetos que foram premiados, quais os congressos e feiras que nós aqui do sítio participamos. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Joãozinho. Bom, tudo começou com aquele ser humano ali, a Regiane. Porque observando ela, eu via lá o LinkedIn dela, essa mulher ganha prêmio em todo lugar. Mas como que ela consegue? Aí no dia, fui até resgatar essas coisas, Rê. No dia 22/5/2018, eu mandei uma mensagem para ela, falei, Rê, como que você faz para ganhar tantos prêmios? Ela falou, eu me inscrevo. Aí eu fui falar com o nosso secretário, porque aqui no sítio a gente não tinha, que é antigo Ciprodan, a gente não tinha essa cultura. Muito pelo contrário, a gente não fazia divulgação de nada, né, Joãozinho? Placa no prédio. Nada. Então a gente nem sabia se a gente podia fazer isso, né? Aí eu falei, Jonatas, o que você acha, né, da gente inscrever a cidade, participar de prêmios de cidades inteligentes, participar de eventos e mostrar o que nós temos na cidade? E ele falou, claro, faça, né? E tínhamos também aqui o Alexandre Gedankin, que hoje trabalha na Prodan, diretor lá, era diretor aqui na época, também tinha esse pensamento, né, de que nós deveríamos expor os nossos projetos. A partir daí, eu já comecei um mapeamento do que nós poderíamos participar, isso em 2018. Aí a nossa primeira inscrição foi na 9ª Conferência Internacional sobre Fatores Humanos Aplicados à Ergonomia, que era realizada nos Estados Unidos. Eu inscrevi alguns projetos rapidamente, né? Não sabia ainda muito bem como funcionava. A gente já foi selecionado para participar com 2 projetos, a PP Barueri e a Central de Monitoramento da Guarda, que até o João teve uma entrevista aí a semana passada com a doutora Regina. E aí a gente ficou feliz, animado, fizemos uma programação, só que era na Flórida, né? Aí a gente tinha que ter um deslocamento e toda uma logística, não conseguimos ir, mas falamos, poxa vida, né? Um sinal bom, aí tudo bem. O próximo foi o prêmio Learning Performance da Micropower, que nós nos inscrevemos e às vezes... Que é o primogênito nosso, né? É, o nosso primeiro prêmio. E na verdade, pessoal, não é esse que vocês estão vendo aí. Porque se o Pedro até conseguir colocar aí na tela, secretário, essa semana, alguns dias atrás, o nosso prefeito fez um TBT de uma foto sua com o Joãozinho. Não, mas aquele é o segundo. O que está com ele é o segundo. O dele é o segundo? Esse é o primeiro? Da Paula Belízia? Esse é o primeiro. Ah, então é o primeiro. O que está com ele é o segundo. Então ele está com o segundo. Você conseguiu colocar, Pedro? Tá na tela aqui. Esse é o segundo. Maravilha. Então nós somos até bicampeões nesse prêmio aí. Então a Rê está aqui com a gente, ela se inscreve muito, ela sabe, não é um processo nem fácil, nem rápido, e muito menos quando é inglês, né? Ô Rê, que você tem que fazer toda a defesa. Então, nesse daqui em específico, eu fiz uma pré-inscrição, depois mandei um detalhamento de mais de 20 páginas, fiz uma defesa virtual, depois fiz uma defesa presencial, e aí ganhamos o prêmio na categoria mais alta, que era o Destaque Nacional. Com qual projeto? Projeto Barueri Cidade Inteligente. Teve até um outro concorrente, não, outro que participou com o tal de Bradesco aí, né? Tal de Bradesco, secretário. Não sei se você conhece tal de Bradesco, ganhou também junto com a gente. Ganhou, né? É outro aluno, sabe? Ele foi um privilégio para eles, né? Ganhar junto conosco, né, Érica? Verdade. E aí, nós começamos o processo de inscrição no mês 6 e no mês
2008, né, finalizamos todas as apresentações, ganhamos o prêmio e alguns dos projetos que nós colocamos, né, junto desse pacote de Barueri Cidade Inteligente foram câmeras ao vivo, que a nossa população pode acessar mais de 56 câmeras que ela consegue ver os pontos da cidade ao vivo. O sistema de Wi-Fi, que nós temos espalhado mais de 100 pontos por toda a cidade, totalmente gratuito. O BI da saúde, semáforos inteligentes, né, que ele faz todo um cálculo e um controle para saber quanto tempo o semáforo tem que ficar aberto ou fechado. O próprio app Barueri foi premiado também. O OCR, com a detecção de placas. A central de monitoramento. Também a fibra ótica que nós temos espalhada por toda a cidade, que é a base para todos os serviços de cidades inteligentes do município, e o cadastro único e extrato do cidadão, que através dele nós temos acesso, né, as secretarias têm acesso às informações do cidadão e consegue dessa forma tomar uma decisão mais assertiva em relação àquilo que precisa ou não providenciar para melhorar a qualidade de vida desse cidadão. Então, esse foi o nosso primeiro prêmio. Depois veio a Rede Cidade Digital, que é esse prêmio que está ali aqui no meio, esse daqui, esse redondinho. Eu fiz a inscrição no mês 7, né, com o projeto Robô de Atendimento da Ouvidoria, um chatbot que nós desenvolvemos aqui, que é a Bela, né? Por coincidência, o nome da minha filha também é Isabela, mas não foi por causa do robô. E quando foi no mês 11, nós fomos retirar esse prêmio, não fomos exatamente quando ganhamos, porque tinha toda uma logística, e começaram, no segundo semestre, né, Rê, tem muitos eventos. Então a gente não conseguiu ir. O Joãozinho, inclusive, é que foi buscar esse prêmio e aproveitou e fez uma palestra no segundo Congresso Gaúcho de Cidades Inteligentes, onde na oportunidade tinham mais de 11 cidades que foram agraciadas e Barueri era a única que não era lá do meio, né, do território gaúcho. Se o Pedro conseguir colocar aí a capa do jornal com o prêmio. Se conseguir, Pedro, a nossa produção aqui, maravilha. E aí, depois disso, aí veio o nosso reconhecimento internacional. Que foi assim, por um acaso eu estava mapeando lá os eventos Cidades Inteligentes, vi um evento que seria sediado na Tailândia, que é o evento Prêmio Cidades Sustentáveis e Assentamentos Humanos. E esse evento tinha que fazer uma defesa toda em inglês, em 2 volumes, papel timbrado com carimbo, não é uma coisa assim, escreve qualquer coisa, não é? Nós estamos chique agora, né, secretário? Nós estamos Barueri World, né? O mundo. É isso aí. E aí fizemos, isso no dia 9 de agosto, então vocês viram ali, foi tudo em agosto que as coisas começaram a acontecer das inscrições. E o que nós mencionamos nessa inscrição, que também o projeto foi Barueri Cidade Inteligente, que nós inscrevemos. Eu estava lendo, que eu estava relembrando, e um dos primeiros que eu mencionei no eixo de meio ambiente foi o coletor de equipamentos eletrônicos. E eu citei seu nome, inclusive da Facens, na inscrição. Eu não lembrava. Pra quem não sabe, o coletor de lixo eletrônico está lá no nosso parque municipal. Isso. No Boa Vista. Quem quiser descartar de forma correta, monitor, teclado, mouse, é só ir lá e tem um coletor que as professoras aqui... E às vezes as pessoas até podem ter um desdém, mas isso é inteligente, é o que nem a doutora falou. É inteligente porque é o descarte correto, pensando no meio ambiente. É um projeto, inclusive nós fizemos uma ligação com um dos 17 objetivos citados da ONU, porque tem que ter essa sensibilidade com o meio ambiente, né, doutora? É verdade. Bom, o app Barueri, que ele não pode deixar de estar, né, que já ganhou diversos prêmios, também foi mencionado. As câmeras ao vivo, semáforos inteligentes, a central de monitoramento, o chatbot da ouvidoria também entrou, juntamente com o aplicativo, o cadastro único do cidadão também.
E aí, quando eu recebi a comunicação lá da Tailândia, eles queriam que nós fôssemos lá, né, chefão? Pertinho aqui do lado, né? Receber. Quantas horas lá que a gente viu lá? Queria ir lá. 24 horas de viagem. Acho que era 36, não era? Com as conexões. Com as conexões, 36. Eram muitas horas. E eu, quando eu comecei todo esse processo, aí acho que foi a gravidez que me deixou meio maluca. Eu já tava barrigudinha. E aí o chefão queria me mandar lá pra Tailândia. E eu falei, não dá, meu médico falou que eu não posso voar. E depois, se eu não me engano, teve uma história que a Rê tava lá por... Teve alguém que tava por perto que a gente viu? A irmã do Japa, do Marquioneira, tava tirando férias lá e ia retirar pra gente o prêmio, mas depois desencontrou. E aí a gente não conseguia ir, mas será que você não pode mandar o prêmio? Ela falou, o prêmio é de cristal. Então a gente tem uma foto deles. O Pedro já tinha colocado. Conseguiu colocar? Já tinha colocado, já acompanha aqui. E aí nós recebemos o certificado e enviamos um vídeo que o nosso querido secretário de comunicação, Tásio, preparou pra gente juntamente com a equipe, com toda a descrição dos projetos em inglês, para nós participarmos do prêmio no âmbito virtual. Nosso prefeito também mandou um depoimento, saiu em várias revistas e sites lá da China também. E aí, na defesa, né, do porquê nós ganhamos esse prêmio, até queria falar aqui, eles dizem que a cidade se destacou por quê? Porque a cidade de Barueri se destaca dos restantes por seu compromisso como uma cidade inclusiva, segura, vibrante e inteligente. A comissão julgadora destacou alguns aspectos como a adoção de soluções inteligentes e inovadoras para melhorar a eficiência e a transparência das operações do governo e a qualidade de vida da sua população, enquanto obtém benefícios econômicos, sociais e ambientais, e os grandes esforços realizados por uma equipe forte que superou uma série de desafios para implementar um plano de melhoria contínua para o futuro. Então, essa foi a defesa, porque Barueri ganhou, obviamente, foi assim, uma das únicas cidades do Brasil que estava presente, acho que até quiçá da América Latina. E foi uma grande honra para a gente, né, secretário? Porque foi uma realização, né? Ter o primeiro prêmio da cidade internacional recebido através dos projetos que nós ajudamos aqui no CIT. Logo na sequência, nós temos o Connected Smart Cities, onde Barueri ficou, esses prêmios já estão com o prefeito, né? Em primeiro lugar na categoria de economia em 2017, 2018, e também em primeiro lugar na categoria de governança em 2017. Logo na sequência veio aquele prêmio ali do cantinho, que é o 100 mais inovadoras no uso de TI. Esse também foi um prêmio nacional, né, Joãozinho? A gente ficou ali junto com o Banco do Brasil, na área de governo, ficou junto com o Banco do Brasil, Receita Econômica, Receita Federal. Acho que estávamos eu e você lá, não foi, o Jonatas, quando foi para buscar o prêmio? Sim, o Jonatas e o João que foram buscar o prêmio. Depois o Pedro vai colocar a imagem aí na tela para vocês verem, eles recebendo o prêmio lá no evento da IT Forum X. E para vocês terem uma noção da importância desse prêmio, nós ficamos em 37º lugar no ranking geral e em segundo lugar na categoria de setor público, ficando à frente só da Receita Federal e atrás apenas da Prefeitura de São Paulo. Mas na classificação geral a gente ficou na frente do Bradesco e da Dell e também da CPFL Energia, por exemplo. Então, esse prêmio também foi bastante importante. E, por último, um dos últimos, eu já não estava aqui, né, Joãozinho? Já estava lá com o meu bebezinho. É esse aqui, né? Foi esse daqui, o Prêmio Nova Cidade, que foi o Luiz Assad, né, que fez toda a inscrição e defesa. Em 22/7/2019, agora, né, que passou o mais recente, ele fez a inscrição também do chatbot, o robô de atendimento da ouvidoria, juntamente com o site e tudo mais. E durante a cerimônia de entrega, que foi feita no Smart City Business Expo América, como vocês puderam ver aí, estavam lá presentes, acho que Joãozinho, né, o Luiz. E
além de todos esses prêmios aqui que eu estou mencionando para vocês, nós participamos de mais de 20 eventos nessa área, porque nós entendemos a importância não só de expor aquilo que nós temos feito aqui na cidade, mas também de conhecer aquilo que tem sido realizado no mundo afora, né, e em outras cidades do Brasil, e ver o que a gente pode trazer também para melhorar a nossa cidade. É uma trajetória, assim, Falei pouco, bastante promissora. Falou, mas eu acho importante essa prestação de conta, né? Sim. Porque para nós, como nós estamos aqui no dia a dia, para nós é algo comum, mas tem internautas que não sabem exatamente como foi essa construção. João, você acredita que eu ganhei uma dessa daí também? Sim! Nós tivemos foto juntos. Lembra? E a gente ganhou na cidade da Facens, que na verdade não é uma cidade, é uma escola que acabou sendo considerada como cidade. Aí eu falei para a mantenedora que a gente tem a Facenzópolis agora. Facenzópolis. Eu queria fazer uma pergunta mista para você e para o Jonathan. O Ministério, ele idealizou a criação dos polos de inteligência artificial a ser implantado no Brasil, né? Sim. Até por ocasião desse polo, foi que surgiu toda essa tratativa de a gente ter acesso ao Ministério, foi onde nós tivemos a grata honra de testemunhar essa simplicidade do ministro que recebeu o secretário, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, até dentro dessa sua experiência em nível acadêmico, internacional e também por fazer parte do Ministério, o que significa esse polos no âmbito de cidade inteligente e como essa idealização pode ajudar a fomentar o tema no Brasil? É imprescindível que a gente parta agora para a área de inteligência artificial, até como uma defesa brasileira. A cibersegurança vai depender muito dos avanços da área de inteligência artificial. Então, o astronauta ministro Marcos Pontes, assim que eu entrei no Ministério, ele falou, olha, eu quero criar os 4 laboratórios, mas na minha cabeça são 8 laboratórios. Então, eles autorizaram 4 e tem mais 4 que vão sair uma nova chamada. E qual que é a ideia dele? É que a gente dê a oportunidade, principalmente para os jovens, aprenderem esta nova linguagem, esta nova ferramenta de gestão de dados. Né? Quando eu entrei na área era processamento de dados, porque nem como processar dados a gente não tinha. Né? Nós evoluímos transformando dados em informação, informação em conhecimento, e a ponta dessa pirâmide é que a gente transforme tudo isso em sabedoria, para a gente saber exatamente o que fazer com esta montanha de dados em benefício da humanidade. Então, assim como o Plano Nacional de IoT, os centros de inteligência artificial também vão focar as 4 áreas prioritárias. Então, a área de saúde é imprescindível. Né? Nessa pandemia, a maioria dos medicamentos que estão sendo aplicados, vacinas, testes, todas foram feitas em cima de inteligência artificial. Então, o Brasil precisa ficar na vanguarda desta solução também. A outra área é a área rural. É importantíssimo que a gente aplique a visão computacional, a inteligência artificial para nós entendermos como é que essas plantas podem ser desenvolvidas com o menor uso de agrotóxico, por exemplo, diminuir a logística, fazer toda a integração da área rural. Na área de indústria 4.0, nós vamos precisar otimizar. Não tem como otimizar sem esta área de inteligência. Então, eu preciso saber quando que uma máquina vai quebrar, ter dados preditivos para tomar uma ação para que eu não pare a minha linha de produção. Então, é outra área imprescindível. Isso tudo sobe para o eixo de cidades. E aí, numa cidade, é tudo que a gente falou. Você vai ter que integrar saúde, vai ter que integrar empreendedorismo, vai ter que integrar meio ambiente, energia, você vai ter que integrar toda a área de saúde, de educação, de planejamento. E se você consegue aplicar a inteligência artificial nisso, você consegue prever. Então, se eu tenho uma pandemia, que nem essa que nós estamos vivendo agora, eu consigo fazer simulações
junto com a inteligência artificial, que vão me dizer quais áreas eu posso colocar no amarelo, quais áreas eu posso colocar no vermelho, como é que fica o nível de transportes, porque uma cidade, ela congrega todo este conhecimento. Ela é multidisciplinar. Por isso da importância de ter gestores que sejam muito ligados ao problema que eles vão resolver, porque aí a gente põe toda a tecnologia e a inteligência artificial para fazer esse negócio funcionar. E é isso que o ministro está de olho neste momento. Como é que a gente pode preparar a mão de obra para atender esta demanda que não é nacional, é uma demanda internacional. Como é que a gente faz tudo isso pensando na parte de privacidade, na Lei Geral de Proteção de Dados? A nossa lei foi feita em cima da Lei Geral de Proteção de Dados europeia, que eu ajudei a fazer. Eu participei do Horizon 2020, quando a gente começou a discutir o que seria então a internet, depois a internet das coisas, e depois os problemas que isso poderia gerar. Então é fundamental o Brasil ter a sua própria inteligência. Barueri precisa se posicionar, porque nós temos muitas empresas prestadoras de serviços na área de tecnologia aqui na região. Nós temos escolas maravilhosas, municipais, que estão aqui na cidade, nós temos até federais aqui dentro, então nós temos sim que aproveitar todo o conglomerado de conhecimento para que a gente coloque Barueri num protagonismo disso também. Jonatas, tinha uma pessoa que dizia o seguinte: o maior inimigo do sucesso é o próprio sucesso, né? Nós viemos lá de 2017 de um planejamento estratégico, com algumas pretensões, e aí depois veio 2018, 2019, consolidou que nós estávamos no caminho certo. A Érica já falou um pouco disso, que são as premiações, e aparentemente a gente estava em uma situação extremamente confortável, né, com premiações e tal, mas a gente não pode se acomodar, até porque novos desafios acabam alcançando. Por exemplo, a pandemia deu um chacoalhão no mundo aí que a gente precisa estar com várias frentes para combater as dificuldades que até então muitas são novas. Eu ouvi dizer de outras supostas pandemias que já se houve no passado, mas quer me parecer que nenhuma é tão expressiva e o seu efeito foi tão nocivo para a população como essa. Dito isso, não podemos se acomodar. E aí, de repente, eu me recordo de uma das nossas reuniões de projeto que me surge você com essa ideia aí de polo de inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência como isso surgiu e, na sua visão, qual a importância disso não apenas para a cidade de Barueri, mas para a região. João, é uma coisa interessante. Quando eu fui para Barcelona, eu preparei vários materiais para eu ir lendo no avião. E uma das coisas que estava junto no material que eu separei para ler era um artigo do ministro Marcos Pontes, né? Olha. Ele falando sobre o polo de inteligência artificial. Eu tenho até anotado até hoje, porque eu comecei a ler a matéria e eu li umas 2 vezes aquilo, porque eu falei, caramba, isso aqui eu tenho em Barueri, isso aqui tem em Barueri, isso aqui tem em Barueri, por que Barueri pode ser um candidato, um polo de inteligência artificial? Então cheguei naquela empolgação toda aqui, né, acelerado, todo mundo, aí marcou a reunião com todo mundo aqui e tal, para rever o nosso planejamento, contar um pouco da viagem, e eu contei essa parte da matéria que eu li, esse artigo que eu li do ministro. Ele explicava o que ele queria fazer, e eu lembro que eu pedi pro Valdir, manda um e-mail pro ministro, fala que eu quero falar com ele. Rapaz, ela até deu uma risadinha, assim, igual o João fez agora, assim, ó. Deu uma risadinha na hora, falou assim, daquela risadinha. É audacioso esse menino, viu? Não, eu já tenho. Não, você já tem. Não, eu já tenho, gente. Vamos pedir. E aí, deu certo. Nós mandamos um e-mail na mesma semana. 2 dias depois teve resposta. 2 dias depois teve a resposta já da Secretaria do Ministro, já marcando para ir na segunda-feira falar com ele. E aí levamos, aí falei, cara, será que o ministro vai atender a gente mesmo, né? Eu trabalhei um tempo com a deputada Bruna Furlan em Brasília e sempre via a audiência do ministro, o ministro sempre
o presidente chamou aí para uma audiência lá no Palácio e vai atender aqui o secretário executivo, né? Quando chegou aí o Valdir, eu falei, Valdir, será que vai atender a gente mesmo? Tal, Valdir, não, acho que vai, é ele mesmo, será que é ele? É ele. Por duas questões, uma por ser um astronauta, né? Uma pessoa conhecida mundialmente. Mundialmente. Né? E o ministro da Ciência, e era uma audiência do secretário com o ministro da Ciência e Tecnologia de Barueri. E eu lembro quando o Furlan, falei, prefeito, eu pedi uma audiência com o ministro Marcos Pontes e marcou segunda-feira. Eu lembro que na segunda-feira tinha uma reunião de secretários aqui na prefeitura. Aí eu falei, pô, prefeito, segunda-feira tem audiência lá com o ministro. Não, Jonatas, o ministro é ministro. Vai falar com ele. E eu quero até aqui deixar registrado o apoio incondicional que o Furlan tem dado para nós aqui, funcionários do CIT. Olha, inenarrável, eu falar isso. Inexpressível a nossa gratidão pelo Furlan pela oportunidade. E chegamos em Brasília, o ministro nos recebeu, né? Primeiro veio o Paulo Alvim, que recebeu a gente, falei que o secretário executivo vai atender nós. Eu falei, não, vamos para a sala ali, fez uma sala para a gente, e logo veio o ministro, vamos conversar. Eu sei que a audiência de ministro é muito rápido, né? E eu comecei porque eu comecei aonde? Nosso plano de tecnologia municipal. E eu disse, ministro, eu li um artigo seu, e pelo seu artigo, pelo que você falou, Barueri se enquadra em todos os quesitos de um polo de inteligência artificial. E queremos nos candidatar lá em Barueri para colocar o polo lá. Ele explicou pra gente que, né, que tem uma concorrência, não é ele que decide isso, tem uma fundação lá que administra um fundo de tecnologia, explicou tal, mas me ouviu. E eu corri para falar para ele, Jonas, calma, vamos conversar um pouco, eu sou de Barueri e tal. E ali ele deu uns 40 minutos pra gente conversar, a gente pude falar, explicar. Ele gravou um vídeo na época, e se comprometeu de vir a Barueri, inclusive veio, né? Graças aí, até o seu empenho também, ajudou muito a gente nessa parada aqui. E hoje, quando voltei da audiência com o ministro, aí juntamos ausentes que era interessante, que deveria participar. Quando lançou o edital, tinha que ter as empresas, tinha que ter uma fundação educacional, o Ministério e a Prefeitura, que seria onde seria aplicado todo o que foi estudado nesse polo de inteligência artificial. Estamos na fase de formação do projeto para ser apresentado junto ao Ministério. Fizemos uma parceria muito legal com a Mackenzie. Existe um grupo de trabalho. Nós somos do Mackenzie, com a Mackenzie aqui em Barueri. Explicamos para o diretor do Mackenzie, do polo aqui, né, do Mackenzie Barueri. Ele nos levou para o reitor do Mackenzie, e lá explicamos para ele, e de bate-pronto ele já topou a ideia, e o Mackenzie assumiu a parte pedagógica do projeto. Foi criado um grupo de trabalho que diariamente eles estão aqui. Eu que menos falo lá, eu não falo quase nada, só leio, né? Só tem doutor lá, eu fico até com vergonha, os caras tudo fera. Só tem os caras. Eu fiquei um pouco mais inteligente só de ficar perto dele. Por osmose eu peguei um pouco de inteligência. E aí nós estamos nessa fase aí, né, de implantar esse polo de inteligência artificial em Barueri. Somos um forte candidato por todos os requisitos que preenchemos, né? Preenchemos todos mais um pouco. E quando veio aqui o ministro a Barueri, o Furlan teve lá recebendo ele no almoço. O almoço foi combinado de Barueri fazer a escola de cidade inteligente aqui em Barueri a partir do ano que vem. Então, um projeto que já está agregando aí. Nós vamos ter uma escola municipal em parceria com o governo federal de inteligência artificial. Então, e dessa parceria já nasceu outras coisas, que vamos exportar tecnologia para outras cidades, como aplicativo, como o código-fonte é nosso. Nós vamos fazer isso de forma que Barueri possa contribuir, não só com os municípios de Barueri, mas possa contribuir com o Brasil. Sim. Né? Então é isso que a gente, o nosso principal objetivo, e fazer isso, se mostrar para o Brasil. E que eu acredito que deve ser muito
orgulho de vocês, Sim. operadores, né, ali do Vamos Ver, quem opera o sistema, que forma toda a equipe aí que está aí do Centro de Inovação e Tecnologia do Barueri, e deve se olhar muito, porque daqui vai ser para o mundo. E eu falo até para os estagiários aqui da nossa escola técnica, que daqui vão sair muitos Bill Gates, Steve Jobs, porque são pessoas que nós somos... eu não quero que... Eu sempre disse para a Érica e para o Wilson que eu queria fazer um trabalho com os estagiários. Isso, segura aí. Como mentoria. Segura aí que você vai entrar no próximo assunto. A gente está falando assim, o inimigo do sucesso é o próprio sucesso. Então aí a gente tinha que, dentro da sua gestão aí, tinha que meio que tentar se reinventando e continuar entregando produto de valores. Aí veio essa questão do polo. E aí veio um tal de Projeto Inovação Barueri, que é o nosso filho caçula. Eu queria que você falasse um pouquinho como isso surgiu, de onde você teve essa ideia e o que esperar sobre isso para o município. João, essa ideia também nasceu lá do projeto do ministro, que faz toda semana uma live. Né? Ministro, estão copiando nós. Está influenciando. Isso, nós somos E aí influenciadores eu disse digitais. para a Érica e para o Wilson que eu queria que fizesse isso aqui, porque não adianta você fazer essas coisas e o povo não saber. Com certeza. Isso é uma forma de prestar conta para as pessoas. Tem que prestar conta para as pessoas. Então, e aí, o que tinha de dificuldade, eu falei, vamos tirando da frente. E eu falei, Érica, que dia começa? Amanhã. Se der para fazer hoje, faz hoje. Ah, mas não tem isso. Compra. Ah, não tem aquilo, vamos fazer. Ah, mas não tem que fazer o sistema. Vamos fazer. E aí, nasceu esse canal, que espero que nunca mais feche. Né, que Na verdade, o canal é um subproduto até do projeto, né? Porque é a forma de a gente começar a falar e trazer para as pessoas, inclusive receber ideias de pessoas, de internautas que estão lá, que são usuários lá na ponta, ter um feedback, porque quando você está colocando a cara aqui ao vivo, você pode vir aqui nos comentários para gente, isso não funciona, isso funciona, o Wi-Fi não pega e tal. Pode falar, acho que tem que falar. A sua ideia desse projeto também, então, vai muito ao encontro dessa mentoria com essa juventude, até pegando um pouco da fala da Regiane, quando falava desse poder humano que nós temos aqui, tanto da parte de empresa e da parte educacional, as escolas técnicas. Então, o objetivo era aproveitar todo esse material humano. Aproveitar e é uma nova profissão. Hoje, a internet democratizou. Hoje, qualquer pessoa que tem um aparelho celular consegue fazer uma live. Então, você tem um canal aberto para o mundo. Para o mundo. Qualquer lugar do mundo vai ver você aqui ao vivo. Então, aquele poderio que as grandes emissoras de televisão tinham, que só elas falavam. Aliás, as emissoras, as concessionárias de televisão e rádio, elas têm limite. A internet não tem fronteira. Qualquer lugar do mundo, plugou aqui já era. Então, quando eu quis eu quero até parabenizar a Érica e os alunos estagiários nossos aqui, que aceitaram o desafio e fazem com maestria. Primor. Aprenderam a fazer o negócio, né, foi atrás, e isso eu fico muito orgulhoso, porque eu sei que em algum dia, em algum lugar eu vou encontrar eles e em uma boa posição e vou marcar, de alguma forma, vou estar marcado na vida deles. Olha, o Jonathan me deu oportunidade lá. Então, Que é o que está acontecendo comigo agora. Exatamente. Né? Já é fruto do seu trabalho. Imagina a minha Então, alegria. Que se você está num lugar e não muda a vida das pessoas, Não serve para nada. você não serve para nada. Então, eu tenho que estar no lugar, fazer por onde entregar de forma melhor do que eu recebi. E o melhor de tudo é influenciar pessoas para produzir, para inventar, para fazer, para executar. E esse aqui é o objetivo principal meu aqui. Você dizia aí, eu quero para amanhã, tal, você tinha ideia, você tinha toda essa concepção inspirada em algumas ideias do próprio ministro. E aí eu queria me dirigir à Érica. Érica, tem um ditado que diz o seguinte: missão dada, missão cumprida, né?
Eu queria que você falasse um pouquinho, até para o pessoal, porque às vezes as pessoas falam, projeto Inovação Barueri, né? Então hoje nós temos a TV Inovação Barueri, que é um subproduto, um braço, Isso. mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estruturação dessa ideia, os componentes que traduzem o projeto, o que nós temos hoje e o que esperar desse projeto, o projeto Inovação Barueri como um todo. Você faça assim para a nossa audiência. Claro. Bom, na verdade, aqui surgiu, né, até como vocês podem ver aí na placa, como Smart Lab, porque o Jonatas queria que trouxesse os estagiários da FIEB, né, era, chefão? Eu ainda estava barriguda, ainda ele, não, mas vocês têm que trazer os estagiários para eles trabalharem aqui, desenvolver projeto. E aí aqui começou como um Smart Lab, só que o Jonathan, ele foi agregando as coisas, né, porque ele pensa lá na frente, ele é extremamente inovador. Então ele falou assim, não, mas tem que ter um coworking, não, mas tem que ter um espaço para as pessoas desenvolverem projetos, sabe, o Fab Lab, essas questões. Aí ele foi agregando, quando a gente viu, ele falou, gente, não é mais um Smart Lab. Então eu falei, bom, aí ele me deu a missão, e falei, vamos estruturar, né? O Wilson começou essa estruturação, eu dei continuidade. Então vamos dar um nome para abarcar todo esse universo. Então o nome que nós demos foi Inovação Barueri Centro Tecnológico de Desenvolvimento, Pesquisas e Incubadora de Empresas, que é esse espaço que nós estamos fazendo aqui as transmissões da TV Inovação Barueri, que, como o João disse, é um subproduto desse centro. Então, dentro desse universo do inovação, a ideia é que aqui seja o cerne, um dos cernes de criatividade e inovação da cidade de Barueri. Então, o que nós vamos ter aqui, né? Tão breve possamos aí abrir aí para a nossa população. A parte do Smart Lab, aonde nós temos a impressora 3D, que nós já utilizamos no projeto de impressão das máscaras 3D para doação para a saúde e os órgãos que estavam em combate, né, direto à pandemia. Nós temos também uma área destinada a desenvolvimento de projetos. Então, o site, Joãozinho, ele já está pronto, ele só ainda não foi aberto para a população se cadastrar, porque a gente está aguardando aí as próximas etapas, mas a ideia é que a pessoa se cadastre o seu projeto, a equipe aqui vai avaliar, esse projeto foi aprovado, a pessoa vai poder vir desenvolver e incubar e pré-incubar esse projeto aqui. Então, a ideia que o Jonatas queria que nós desenvolvêssemos, que era ter startups aqui, trabalhando, desenvolvendo projetos, tudo isso vai ser possível através do inovação, inclusive também, né, Jonatas? Não inauguramos ainda a fase 1 presencial, só a virtual, né, que dia 10 agora encerrou o curso do acelerador de carreiras, que nós dispomos através do Inovação com o nosso parceiro Inspirando Jovens. Vamos disponibilizar mais cursos, fiquem atentos aí no nosso site. E também já estamos pensando na fase 2, né, chefão? Que é com laboratórios aí para desenvolver com mais detalhe o talento dos nossos jovens. Vai ter um tal de um laboratório, uma tal de, acho que é tal de Apple aí, né? Uma coisa simples, humilde. Já era para estar inaugurado isso. É que o efeito pandemia acabou meio que impactando em algumas coisas. Não tem plano, assim, a pandemia não tem plano que resista. Eu queria que você fizesse a sua avaliação em função da sua vivência do projeto Inovação Barueri. Na sua concepção, qual o impacto que isso trará e qual a importância e relevância desse projeto no âmbito de cidade inteligente? Maravilhoso. Toda cidade inteligente, se ela não começar pela educação, que é a base, nós não vamos construir nunca uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente pressupõe pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes pressupõem uma formação consistente. E isso que vocês estão fazendo é fundamental. Vocês vão mexer na base, que é a parte educacional. Esta base educacional dará a oportunidade das pessoas criarem, empreenderem,
de se desenvolverem, gerar riquezas, até dos tripés do Ministério da Ciência e Tecnologia, gerar riquezas, e em cima disso você faz uma vida muito melhor. Então você dá dignidade para a pessoa. Então vocês estão de parabéns, este é o caminho para uma cidade inteligente. Comecem a mexer naquilo que importa, a educação, para abrir a cabeça das pessoas. A partir daí, tudo vai ser possível. Você sabe que um pouco da implementação disso, o Jonas já tinha a idealização, mas um pouco dessa implementação houve uma inspiração do que a gente viu lá, né, Érica? É verdade. Lá na Facens. A Facens é inspiradora, até vou deixar aí meu convite, quem quiser conhecer o Smart Campus Facens, é um laboratório de um protótipo de uma cidade inteligente dentro do campus universitário. Nós temos tudo isso que eles estão comentando que está sendo criado aqui, rodando na Facens. Então, nós temos a parte de implementação no Fab Lab, as pessoas podem usar, a comunidade pode usar. Nós temos um laboratório de indústria 4.0, nós temos um laboratório de inteligência artificial, que é novo, nós temos um laboratório de carros autônomos, nós temos um laboratório de energias renováveis, laboratório de meio ambiente, agora um laboratório de saúde e qualidade de vida extremamente inovador, com robôs que simulam até as dores, quando você vai dar a injeção, se der errado ele grita, né? Se for palmeirense xinga, se for corintiano dá beijinho e tudo bem, não tem problema. E em cima disso, gente, a gente montou o MBA, de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes, que as inscrições estão abertas e agora vai. O que aconteceu? Nós também, pelos prêmios que nós ganhamos fora do Brasil, abrimos a possibilidade e já estamos exportando até para o Peru. A semana que vem a gente começa uma turma especial aos sábados para treinar a equipe do Peru de como é que eles podem transformar algumas cidades do Peru em cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. Ótimo. Então, assim, não tem fronteira para o conhecimento, a internet rompe barreiras mesmo, e o que a gente precisa fazer é investir no conhecimento. Ótimo. Produção, vamos voltar para a nossa produção, fechar só algumas perguntas e a gente já está encerrando, que a gente estourou bem o horário, mas eu quis explorar muito o assunto, até porque consegui juntar o Jonatas com toda a sua construção de experiência e eu toda a Regiane, não é para pouca coisa, então me perdoem estourarmos o horário, tá? Vamos lá, produção, o que a gente tem de perguntas aí, aproveitando aí a doutora, o Jonatas, tem mais pergunta? Manda bala. Estamos aqui com o nosso quadro de perguntas e a pergunta se direciona para a Érica. Como é trabalhar num lugar onde você já sonhou em trabalhar? É a pergunta do internauta Luan Rocha. Primeiramente, obrigada pela pergunta, vou ser breve aí por conta do tempo, e realmente, quando eu passava na frente do CIT, eu falava, nossa, meu sonho era trabalhar ali. Aí eu fui, fiz o concurso, passei, foi difícil, né, porque praticamente não tinha mulheres, né, nessa área, mas consegui vencer essa barreira, me empenhei, me esforcei, e isso mostra que quando a gente tem um sonho, desde que a gente faça a nossa parte e lute para alcançar, tudo é possível. Mais? Temos uma pergunta do nosso internauta Rafael Bisso para o Jonatas, e ele pergunta: o que mais te inspira a fazer o que você faz e como isso afeta no seu ambiente de trabalho e todos ao seu redor? Olha, ter oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, deixar um legado para isso é muito bom. Tudo de bom. Então, essa satisfação que eu tenho de poder fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, eu tento passar para os meus funcionários, né? São colegas de trabalho, colaboradores de trabalho. Então, eu tento passar meu entusiasmo para eles. Então, eu chego bem animado, eu falo, João, vamos fazer tal coisa, pô, tem que ver. João, uma semana, João. Não, semana não dá, mas quanto tempo, João? 3 dias. 3 dias, tá bom? Se uma semana não dá, faz em 3. E aí eu consigo transportar todo esse meu entusiasmo como usuário. Eles traduzem em tecnologia, programação ali e colocam para executar. Então, você ler lá na ouvidoria uma reclamação que o Wi-Fi não está funcionando, porque nós desligamos algumas praças por conta da pandemia para ter aglomeração,
e as pessoas pediram para voltar aquilo, isso é muito bom. Sinal que fez Sinal que diferença, né? funcionou e fez diferença e alguém usou. Então, é muito bom. Obrigado pela pergunta. Pessoal, só mais uma, porque estouramos o horário aí. Tem mais uma? A pergunta vai para o Jonathan Sandal. Quando falamos em cidade inteligente, vocês pensam em inovações a favor do meio ambiente? A pergunta é da Thalita Silva. Sim, um dos primeiros projetos que nós colocamos, que foi o container lá no Parque Municipal, já foi voltado. O que nós primeiro executamos foi lá a forma de descartar de forma correta os componentes eletrônicos. E, por exemplo, tem uma coisa que a gente quer fazer aqui, que é o licenciamento ambiental digital. Hoje é muito burocrático. Então, está no nosso planejamento para o ano que vem, se Deus quiser, a gente continuar. E se não continuar também, quem vinha da frente aí... O projeto está lá já. Está lá para fazer, que é o licenciamento ambiental digital. O que hoje é muito burocrático e o meio ambiente tem que ser muito bem preservado. E nós podemos usar a tecnologia para isso. Né, João? É isso aí. Pessoal, agradecemos imensamente a audiência. Desculpa não termos mais abertura para perguntas, que a gente está com o horário bem estourado. O nosso programa será até às 16 horas. Eu não sei nem se a Rê tem compromisso, se ela tiver, depois ela me mata nos bastidores. Mas eu quero aqui, em nome de toda a produção, agradecer imensamente a vocês, internautas, pela audiência. Agradecer a doutora Regiane, que prontamente atendeu o nosso convite, e esse carinho que ela tem pela cidade, pelo nosso trabalho, o trabalho do CIT, nos rendeu até ela fazer um remanejamento de agenda para poder atender o nosso convite. Agradeço também o secretário por ter prontamente atendido. Ele está com uma agenda bastante pesada, mas ele fez questão de estar aqui. Agradeço também a Érica pela parceria, e queria deixar aqui as considerações finais de cada um de vocês. Rê? Não, só queria agradecer pela segunda oportunidade de vir falar com o público de Barueri. Não tenham medo, né? O não vocês já têm, saiam da casinha, inovem, porque nós nunca tivemos tantas oportunidades como neste momento. Tudo que nós conhecemos vai ter que ser refeito, vai ter que ser reinventado, vai ter que ser repensado. Então, sejam bastante inovadores e bastante empreendedores, porque nós temos um mundo inteiro pela frente. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, secretário. Regina, primeiro, obrigado por Imagina, você acreditar na gente, obrigado por nós lá junto ao ministro. É muito bom ter você como uma cidadã de Barueri, né, que ajuda a gente muito. Parabenizar a Érica e o Wilson, que aceitou o desafio, né, e está aqui todo dia aqui, afinco, trabalhando, levando a informação para as pessoas. Agradecer o João pelo incentivo. O João, eu falei, João, tem que apresentar um programa lá, porque ele, no começo, ele vai falar o quê? Meu, que não tem tanto conteúdo. Eu falei, gente, cada um de vocês um programa, cada um de vocês um programa. Então, eu tenho certeza que o João nem se via apresentador, e hoje é um grande apresentador. E o bom é que se cuide lá na Rede Globo, porque o João está indo muito bem. E quero deixar destacado aqui, João, a parceria de todos os colaboradores do CIT, por ter me aceitado aí, né, na liderança, indicada pelo prefeito Furlan, que é um homem visionário, que eu falo pro Furlan que ele é tão bom, que nem eu sabia que eu tinha aptidão para a tecnologia, e ele descobriu em mim. Ele viu uma coisa que eu não tinha visto, e ele fala: "Ô, Gerardo, você se deu bem na tecnologia, né?" Nem vou imitar ele hoje não, viu, João? Tá ao vivo ali. Né? E aí, você me tornou. E aí eu agradeço aí a todos os colaboradores que têm sido grandes parceiros, Giane. Com certeza. Aqui, se não fosse eles, porque desenvolver é você doar o seu intelecto, né? Você tem que parar, pensar, raciocinar, trocar informação. E eu não quero nominar aqui ninguém, porque todos são importantes para a cidade de Barueri. Desde o nosso segurança aqui até o mais antigo ou mais velho funcionário aí daqui da prefeitura, todos eles concursados, pessoas que passaram por aqui, já tem pessoas que passaram por aqui, ficou aqui 20 anos, como a Silvia, como outras pessoas que passaram aqui,
construíram, deram a sua contribuição, estão em outra missão agora, né? Mas deixaram a marca deles aqui. Então, eu não cheguei com isso aqui pronto. Isso aqui estava, já tinha boas coisas em andamento. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, Ninguém. quero parabenizar todos eles e manda um abraço para o ministro. Pode deixar. E dizer que eu quero voltar aqui para a gente falar sobre a escola de inteligência artificial e o nosso Bacana. polo de inteligência artificial junto com o Mackenzie. Nós vamos ter uma pausa, tá, pessoal, em função das exigências legais do período eleitoral. As nossas lives vão estar momentaneamente pausadas, mas após o período eleitoral nós vamos retomar toda a nossa agenda aí de informativo para vocês. E daqui a 90 dias, né, vão ter muitas novidades para vocês tem aqui. bastante novidade. Vão sentir saudade da gente. Por enquanto as lives não estão funcionando, nós vamos estar trabalhando para quando voltar no dia 16 de novembro. Dia do meu aniversário. Aí, ó. Aí. Vamos convidar para fazer como é o aniversário Tem aqui. que vir. Eu encerro com você e inicio com você. Inaugurar já o Centro de Inovação? Com certeza. Pronto. E aí, dia 16 de novembro nós voltamos, se Deus quiser, com as lives aqui, já prestando conta de muitas coisas boas que vamos fazer. Eriquinha, Quero somente agradecer a oportunidade que o Joãozinho me deu de participar, ao nosso querido secretário, a equipe, que todos esses projetos aqui que nós temos apresentado, igual a Regiane falou, é uma equipe que constrói, então é a equipe. E quero agradecer ao nosso também prefeito, a Regiane, por estar aqui conosco e toda a audiência. pessoal, boa tarde. Da minha parte, até novembro. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, valeu. Tchau. Tchau.